A Rússia era um império consideravelmente grande, governado por um czar ou czar chamado Nicolau II, que governava em uma monarquia absolutista, que possuía dois problemas enormes. A sua pobreza comparada com países europeus, afinal, a Rússia era majoritariamente rural, que produzia para se abastecer internamente, em que metade do seu imenso território era inútil pelas baixas temperaturas e dificuldade de agricultura. E a taxa de pobreza do povo, enquanto havia burgueses com mais dinheiro do que deveriam. E o segundo problema era a sua instabilidade pela quantidade de povos étnicos, tanto que russos só constituíam 45% da população, enquanto o resto do povo era dividido entre ucranianos, poloneses, alemães e outras etnias. Depois de um tempo, houve muitas industrializações na sociedade russa, o que obrigou migrações intensas para a zona urbana. Mas isso não mudou a qualidade de vida da população, que continuou na pobreza. Isso incentivou o comunismo, que era passado verbalmente, já que 90% da população do Império Russo fugiu da escola quando tinha 5 anos e não sabia ler. Mas o principal divulgador dessas ideias de Karl Marx era um homem chamado Vladimir Lenin, que discursava a favor do comunismo e criou o Partido Operário Social Democrata Russo. Mas o partido foi mal visto pela família real, que expulsou Lenin da Rússia e Lenin seguiu em direção à Suíça. Mas o comunismo já havia sido espalhado na Rússia e sido dividido em dois grupos: os bolcheviques, comunistas radicais, basicamente adolescentes de 14 anos, e os mencheviques, comunistas que queriam desenvolver mais o capitalismo para depois inserir o comunismo, e apoiavam um pouco a monarquia. E com isso, Nicolau foi perdendo sua popularidade. Ele até teve uma ideia, ele decidiu entrar em guerra com um país fraco, o Japão. E quando ele ganhar a guerra, o povo iria amar ele, certo? Certo? Nicolau perdeu a guerra. Ele queria dominar a área da Manchúria, na China, que estava sendo ameaçada pelo Japão. Então eles entraram em guerra, mas a Rússia subestimou o Japão, o que fez o povo ficar muito bravo pela derrota. Pelo ódio ao governo, os cidadãos quiseram fazer um protesto pacífico com o apoio do padre Gapon, um padre que com os cidadãos fizeram um protesto pacífico e com um comunicado por mais autonomia. Mas quando eles chegaram no palácio, os soldados meteram chumbo nele, o que enfureceu muito o povo, e foi o motivo da Revolução de 1905. E para resolver essa situação, o rei foi muito sabido. Ele deu autonomia para uns grupos, então os socialistas iriam ficar mais calados. Mas o povo ainda estava muito bravo pela fome e a derrota da guerra com o Japão. Então o rei ordenou matar o povo que não apoiava ele e depois mudou a regra da autonomia e voltou a centralizar o poder. E como os socialistas não teriam povo, eles não poderiam fazer nada, o que fez a sobrevivência do rei à Revolução de 1905. Mas as coisas mudaram em 1914. 1914 foi a época da Primeira Guerra Mundial. Nessa época, o rei havia um amigo novo, que era um mágico chamado Rasputin. Ele era bem especial. Havia teorias que o Rasputin havia feito o rei gostar dele e depois tomar o governo, o que o povo não se importou, já que eles odiavam o governo antigo. Mas na Primeira Guerra, o governo ficou com muita fome, muita dívida, até porque o governo estava sendo controlado pelo Rasputin, enquanto Nicolau estava sendo general na Primeira Guerra. Além do gasto de recursos na guerra, e mesmo assim o país perdia a guerra, então o povo queria que o rei saísse da guerra. E com isso um grupo de radicais decide matar Rasputin. E depois, com pressão do povo e dos comunistas, Nicolau se vê obrigado a abdicar do trono. Sem nenhum czar no comando, os alemães levam Lenin para a Rússia, a pedido dos bolcheviques. E Lenin, vendo a situação da Rússia, tem um piripaque, porque eles não tinham paz por causa da Primeira Guerra, pão porque eles passavam fome, e não tinham terra porque eles estavam concentrados com os ricos. Então Lenin sai da guerra, tira a terra dos ricos e dá para os pobres e dá comida. Mas em 1924, Lenin morreu de um derrame cerebral e havia duas pessoas para substituir ele, um tal de Leon Trotsky e outro carinha chamado Joseph Stalin. E no fim de tudo, Stalin ganhou essa revolução, entre aspas, exilando Trotsky para o México, e em 1940, Trotsky foi estranhamente assassinado, obviamente a mando de Stalin, dando assim o grande auge da União Soviética.